Olá pessoas, tudo bem? Vamos ver mais uma outra notícia. Essa aqui, ela foi publicada na Folha, mas ela é do New York Times. Ou seja, ela não é uma notícia que jornalistas brasileiros estiveram envolvidos ali. Pode ter tido, mas não foi produzida no jornal brasileiro. Em processos, estados dos Estados Unidos mostram falhas da Meta para garantir segurança das crianças. Ou seja, é uma notícia da nossa área de TI, de computação, aí para quem quer ver, né? E ela fala um ponto não positivo das empresas de TI. O que eu sempre digo é que o jornalismo de tecnologia, ele se porta mais como, o jornalista brasileiro de tecnologia, ele se porta mais como um porta-voz das grandes empresas do que realmente jornalismo. E eu vou ler essa notícia, que é uma notícia negativa em relação à TI, eu vou depois procurar uma notícia positiva pra gente ler. E ela vai mostrar um pouquinho de umas coisas interessantes que estão sendo discutidas no mundo que não chega aqui no Brasil. Vamos lá? E-mails indicam que funcionários alertaram Zuckerberg sobre problemas no Facebook e Instagram. Observa que o problema é no Facebook e Instagram. Vamos entender isso aqui. Ó. Em abril de 2019, David Ginsburg, um executivo da Meta, enviou um e-mail para seu chefe, Mark Zuckerberg, com uma proposta para pesquisar sobre a solidão e o uso compulsivo de Instagram, o uso compulsivo no Instagram e no Facebook. Isso é uma coisa que eu já falei diversas vezes, tem vários cafezinhos sobre redes sociais, mas assim, existe a questão do uso compulsivo das redes sociais, ele é muito comum, e a gente tem que lidar com isso, né? Assim, como que a mídia brasileira lida com isso? A mídia brasileira não fala sobre isso, assim, não se fala no Brasil sobre o uso compulsivo de redes sociais, né? No e-mail, Ginsberg observa que a empresa enfrentava questionamento pelos impactos de seus produtos, especialmente sobre o uso de dependência problemática de adolescentes. Ele pediu a Zuckerberg 24 engenheiros, pesquisadores e outros funcionários para corrigir a situação. Uma coisa interessante é que assim, esse e-mail aconteceu depois do depoimento do Zuckerberg no Senado americano. Esse depoimento, se não me engano, aconteceu em 2018. Assim, o Zuckerberg, na época eu vi alguns analistas olhando que assim, o Zuckerberg ele teve um momento que ele foi questionado o que a Meta faz com os dados dos usuários, e ele apenas só respondeu que a Meta usa os dados dos usuários. E eu lembro um analista falando aqui no Brasil que, tipo, ele blefou ali, né? Ele não respondeu, ele preferiu só dizer que a Meta usa, ele não ele ficou repetindo esse mantra, provavelmente porque ele não podia falar ali o que a Meta faz com os dados. Se ele falasse, a Meta corria riscos e ele corria riscos. Então, assim, o que a Meta faz com os dados, não sabemos, mas a gente sabe aqui que o Ginsberg, ali em 2019, já alertava que, olha, a gente tem o problema, o uso problemático o uso compulsório das redes sociais. Como é que a gente pode mudar nossas redes para isso? Né? Ele queria estudar. Vamos ver o que a Meta fez? Eu tô lendo essa notícia com vocês, tá, pessoal? Uma semana depois, Susan Lee, a atual diretora. Opa! Susan Lee, atual diretora de financeira da empresa, informou a Ginsberg que o atual projeto não foi financiado devido a restrições pessoais. Adam Mosseri, chefe do Instagram, também recusou custear o projeto. Observa uma coisa aqui. Susan Lee, atual diretora, ela não era diretora na época, ela foi promovida. Observa isso. A troca de e-mails são apenas parte de uma evidência citadas em mais de uma dúzia de processos judiciais movidos desde o ano passado pelos procuradores gerais de 45 estados e do Distrito de Colômbia. Então observe que a gente tem 45 estados dos Estados Unidos processando o Facebook. Quantos estados brasileiros processam o Facebook? Quantas pessoas no Brasil estão preocupadas em processar o Facebook pelo uso compulsório, pelos danos à saúde mental das pessoas e dos jovens brasileiros, né? Dos idosos também, né? Os idosos são muito ativos nas redes sociais, né? Os estados acusam a Meta de enganar adolescentes e crianças no Instagram e no Facebook, enquanto omitem os perigos públicos. Que perigos públicos? Usando uma abordagem jurídica coordenada, os procuradores gerais procuram obrigar a Meta a reforçar a proteção para os menores.
questionamento meu, essa mesma proteção vai vir para o Brasil? A gente vai ser protegido contra os perigos dessas redes sociais? Sim ou não? Vamos saber. Uma análise do New York Times das petições judiciais dos estados, incluindo cerca de 1.400 páginas de documentos da empresa, correspondências usadas como provas pelo estado de Tennessee, mostram como Zuckerberg e outros líderes da Meta repetidamente promoveram a segurança da plataforma, promoveram a segurança das plataformas da empresa, minimizando os riscos para os jovens, enquanto rejeitavam apelo dos funcionários para reforçar a barreira de proteção para jovens e contratar mais funcionários. Então, assim, o que a gente tem aqui, né? Que documentos são esses? Esses documentos, eles existem? Sim, eles existem, eles estão públicos aí há muito tempo, né? Desde 2020 existe uma pessoa, a Frances Haugen, que ela é conhecida como Facebook Whistleblower. O que aconteceu? Era uma cientista de dados que juntou uma série de documentos, ela trabalhava diretamente para o Zuckerberg, e ela sai da empresa ela rouba esses documentos e ela entrega ao Senado americano. E esses documentos são abertos, você pode ler ele. Eu nunca fui atrás, mas assim, os jornalistas podem ler ele. E quantas notícias saíram no Brasil sobre isso? Nenhuma. Baixíssima. Só mesmo assim, as pessoas que vão atrás que têm acesso às notícias. Isso deveria ser capa de todos os jornais num dia. Falar assim, olha, nossos jovens, nossos idosos, eles são... Por que jovens e idosos, né? Porque, vamos entender por que isso. Porque são as pessoas mais suscetíveis às redes sociais e são as pessoas que são endereçadas pelas políticas da Meta, né? Muitas decisões acabaram na mesa de Zuckerberg, diz Raul Torres, procurador-geral do Novo México. Ele precisa ser questionado e responsabilizado explicitamente pelas decisões que tomou. Ou seja, o Zuckerberg, ele tomou decisões e ele tem responsabilidade sobre isso. Os processos estaduais contra a Meta refletem preocupações crescentes de que adolescentes e crianças nas redes sociais possam ser vítimas de assédio sexual e agressões virtuais, além de serem induzidos pelo algoritmo ao uso compulsivo da rede. Ou seja, redes sociais expõem crianças a assediadores e ao uso compulsivo. Meta diz que trabalha para a segurança dos jovens. A Meta contestou as alegações dos estados e entrou com um pedido para que as ações fossem rejeitadas. Em comunicado, a porta-voz da Meta, Lisa Crenshaw, disse que a empresa está comprometida com o bem-estar dos jovens e tem muitas equipes especialistas dedicadas a replicar o uso das redes. Replicar o uso? O que quer dizer replicar o uso das redes? Não entendi. Ela acrescentou que a Meta desenvolveu mais de 50 ferramentas e recursos de segurança para os jovens, incluindo a limitação de conteúdo inadequado para a idade e a restrição de adolescentes menores de 16 anos de receberem mensagens diretas de pessoas que não seguem. E pessoas que seguem. Hein? Queremos tranquilizar os pais de que eles podem ficar tranquilos em seu trabalho, pois estamos fazendo o melhor para garantir o uso seguro aos adolescentes nas redes, diz Crenshaw. De acordo com ela, a contestação dos estados deturpam os nossos trabalhos usando citações seletivas de documentos escolhidos a dedos. É como se assim, tipo, cara, não me critica, vai, velho. Tô aqui fazendo meu trabalho e você não me critica. Cara, isso aqui, assim, essas empresas, elas têm que ser criticadas, porque elas estão lidando com coisas do nosso dia a dia. Tipo, eu tô publicando isso em uma rede social. Eu confio no algoritmo dessa rede social? Não confio, mas assim, quando eu publico, eu tô confiando. Eu confio nesse algoritmo, né? A Meta luta há muito tempo para atrair e reter adolescentes, que são uma parte central da estratégia de crescimento da empresa, como mostram documentos internos da empresa. Mas espera aí, quantos estudos existem sobre o uso de redes sociais com adolescentes? Como é que a gente pode saber se assim, é o melhor mesmo expor os adolescentes às redes sociais? A gente tem que lembrar que o adolescente não tem o sistema neurológico completo ainda. Assim, a maturidade neuronal ela chega lá pelo 21 a 24 anos, muitas vezes. Então, assim, por isso que se diz que a adolescência é uma fase complicada. Lidar com impulsos é muito complicado. Então, assim, a maturidade neuronal, intelectual, chega aos 20 e poucos anos. Então, expor adolescentes ao algoritmo é muito diferente do que expor adultos ao algoritmo. Podem trazer problemas, seja ansiedade, problemas cognitivos, como atenção. Então, isso é muito sério. Isso, vale a pena a gente expor adolescentes, expor a nossa sociedade
sem pensar nisso, né? Eu vou em algum momento falar sobre Jack Zelu aqui, né? Jack Zelu é um dos principais questionadores sobre tecnologia, né? Tem um livro de 50 e poucos aí, que tem quase 80 anos o livro, que fala sobre o assunto e fala muito bem sobre o assunto, né? O estado do Tennessee aponta que os adolescentes se tornaram uma prioridade para Zuckerberg já em 2016, quando a empresa ainda era conhecida como Facebook e possuía os aplicativos como Instagram e WhatsApp. Naquele ano, uma pesquisa com jovens realizada pelo banco de investimento Piper Jaffray relatou que o Snapchat havia superado o Instagram em popularidade. No mesmo ano, Zuckerberg lançou os Stories, recurso semelhante ao Snapchat para compartilhar vídeos e fotos. Zuckerberg orientou os executivos a se concentrarem em fazer com que os adolescentes passassem mais tempo nas plataformas da empresa, de acordo com as reclamações do Tennessee. O objetivo geral da empresa é o tempo total gasto com os adolescentes. Ok. Olha isso aqui. Isso aqui tem um livro chamado A Era do Capitalismo de Vigilância. O que o livro A Era do Capitalismo de Vigilância fala? Eu não li o livro inteiro, eu li os 2 primeiros capítulos, mas eu já tenho ali uma ideia do que ela vai tratar no livro, né? Ela fala que o motor do capitalismo recente é a atenção das pessoas. Então, e a gente não sabe como essa atenção, sendo submetida a algoritmos e a um excesso de informação, ao excesso de imagens, de uma velocidade de informações, qual é o efeito desses algoritmos, dessas informações na nossa saúde mental. Então, Shoshana Zuboff, ela fala o quê? Ela fala que o capitalismo mais antigo, o capitalismo que a gente tinha anteriormente, é o capitalismo voltado à venda de bens, de bens, né? De bens. Então, assim, a gente tinha além da indústria automobilística, a indústria de venda de eletrodomésticos, e isso causou uma crise climática que a gente vive hoje, assim. Tô aqui em pleno julho com o ar-condicionado ligado, né? Em pleno junho com o ar-condicionado ligado. Porque eu tenho ar-condicionado, que não estaria passando calor, mas tá um calor desgraçado aqui em Campinas, né? E por quê? Porque o que o capitalismo explorava era os bens, era a produção, né? E ele não se importava em destruir o meio ambiente para produzir mais. A mesma forma vai acontecer com o capitalismo de atenção. O capitalismo de vigilância, que é o capitalismo da atenção, ele não se preocupa com a saúde mental das pessoas. Ele se preocupa só em o tempo total gasto pelos adolescentes online. Observa aqui a relação do livro que está bem ali, um daqueles livrinhos branco ali, ó, com o que tá aqui escrito. Escreveu um funcionário cujo nome foi metido em um e-mail para executivos em novembro de 2016. Novembro de 2016. Observa que há quase 8 anos isso, né? De acordo com a correspondência interna que consta no processo movido pelo Tennessee. Equipes participantes devem aumentar o número de funcionários dedicados a projetos para adolescentes em pelo menos 50%, acrescentou um e-mail, observando que a Meta já tinha mais de uma dúzia de pesquisadores analisando o mercado. Em abril de 2017, Kevin Systrom, CEO do Instagram, enviou um e-mail para Zuckerberg pedindo mais funcionários para trabalhar na redução de danos aos usuários de acordo com a ação do Novo México. Zuckerberg respondeu que incluiria o Instagram em um plano para mais contratações, mas disse que o Facebook enfrentava problemas maiores na época. Que é problemas maiores na época? Processos. Foi a época que veio o escândalo da Cambridge Analytica. E para quem não sabe o que é o escândalo da Cambridge Analytica, o Facebook tinha uma Graph API, que era o quê? Uma API que você poderia extrair os dados dos usuários através de um graph. Então, assim, eu, usuário Vitor, se eu cedia os meus dados para um aplicativo, aquele aplicativo poderia extrair os meus likes, os likes dos meus amigos, quem são os meus amigos, e assim ia expandindo. E aí conseguiu se juntar uma base de dados. E depois, aplicando algoritmos de machine learning ali, conseguiu deduzir opiniões e microsegmentar esses grupos baseados nas informações que a gente dava por aplicativos de graça. Então, assim, lá em 2015, 2016, 2014, você chegava assim, quero saber a minha personalidade. Aí você cedia suas informações para aquele aplicativo. E aquele aplicativo ia lá e baixava suas informações e botava aquilo na base de dados. Mas quem que usou essa base de dados? Eleições. 2 eleições principalmente. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a eleição do Brexit. Logo depois, no Brexit, as pessoas se arrependeram. Por quê? Elas foram induzidas a apoiar causas que elas
não sabiam toda a causa. Então, assim, a gente precisa sair do Reino Unido, a gente precisa sair da União Europeia por tal motivo. E aí, quando viu, assim, depois se viu que elas estavam microsegmentadas, elas não tinham informação total, e gerou uma crise no Reino Unido que depois da saída deles, né? Crise como assim, falta de caminhoneiros, falta de produtos, porque eles estavam inseridos dentro de um mercado, né? Mas eu não vou falar muito de economia aqui não, vamos voltar para a Meta. A Meta disse que uma equipe do Instagram desenvolveu e adotou medidas de segurança e experiências para usuários jovens. A empresa não respondeu se Zuckerberg havia contratado mais funcionários. Em janeiro de 2018, o Zuckerberg recebeu um relatório estimando que 4 milhões de crianças com menos de 13 anos estavam no Instagram, de acordo com uma ação movida em um tribunal federal por 33 estados dos Estados Unidos, né? Os termos de uso do Facebook e do Instagram proíbem o uso de menores de 13 anos, mas o processo de inscrição da empresa com novas contas permitiu que crianças mentissem facilmente sobre a sua idade. É aquela coisa, você mente, a culpa é sua. A empresa ela não garante que que o menor de idade não pode usar. Então você mente, a culpa é sua. E depois vai jogar a culpa nos pais. Não, mas foram os pais que deixaram ali. Tipo, cara, tem algumas coisas bem interessantes. Eu vou depois falar, quem sabe um outro falar sobre uma pesquisa que eu vi recentemente, né? As práticas da Meta violaram uma lei federal de privacidade online que exige online infantil, que exige que certos serviços online obtenham consentimento dos pais antes de coletar dados pessoais como informações de contato de crianças menores que 13 anos, alegam os estados. Em março de 2018, o New York Times relatou que a Cambridge Analytica, aquilo que eu estava falando, uma empresa de perfil de eleitores havia coletado secretamente dados de pessoais de milhões de usuários do Facebook. Isso levou a um maior questionamento sobre a prática de privacidade de empresas, incluindo menores. Ah, mas isso aí só acontece na gringa, né? Não, a Cambridge Analytica também está movida nas eleições brasileiras de 2018. O que aconteceu em 2018? Como está relacionado às eleições de 2018, às eleições de 2016 nos Estados Unidos e o Brexit, que foram os mesmos grupos políticos, né? E tinha uma mente atrás que era o Stephen Bannon. Zuckerberg testemunhou no mês seguinte em uma audiência do Senado. Não permitimos que pessoas com menos de 13 anos usem o Facebook. Os procuradores gerais de dezenas de estados discordam. É aquela coisa. Eu digo que não pode, mas eu deixo entrar. Então, é como se eu permitisse e faço vista grossa e digo que a culpa é dos pais, né? Eu lavo minhas mãos, como diriam, né? Em um comunicado, a Meta disse que o Instagram tinha medidas para remover contas de menores de idade quando eram identificadas pela empresa. A Meta afirmou que removeu centenas de milhares de contas que não conseguiam provar que atendiam os requisitos de idade, né? Tá, mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que a sociedade, como ela existe, ela está rendida às redes sociais, né? A gente depende de redes sociais para tudo na nossa vida. A minha interação online se dá basicamente de redes sociais. E num mundo cada vez mais digitalizado, um mundo cada vez mais remoto, as pessoas trabalhando remoto, a gente vai depender cada vez mais de redes sociais. Então, as redes sociais têm que ser ambientes confiáveis, né? E aí, se a gente deixar as empresas se autorregulamentarem, o que vai acontecer? As empresas vão regulamentar visando lucro. É aquela frase que está aqui, ó. As empresas, deixa eu até achar aqui a frase para marcar de novo, né? O objetivo geral da empresa é o tempo total gasto pelos adolescentes online. As empresas estão focadas que o adolescente fica online. E como a gente se protege disso? Com opinião pública. Só a opinião pública vai gerar mecanismos que sejam eles ou governamentais ou a sociedade pública para lutar contra as empresas, para fazer com as empresas assim, olha, trate bem o meu povo. Porque a gente tem que se preocupar com a gente aqui, ó, com quem é usuário de rede. E observa uma coisa aqui, há uma dificuldade muito grande de se achar notícias positivas. Por quê? Notícias negativas engajam mais. Então, assim, eu tô procurando notícias para ler aqui e eu só achei notícias negativas, porque notícias negativas engajam mais. Leia a frase aqui. O objetivo geral da empresa é o tempo total gasto pelos adolescentes. Então, assim, notícias engajam mais. As mídias, os jornais, eles vendem para engajar. Eles querem engajamento nas redes sociais, logo eles vendem notícia negativa. Então existe todo um ciclo vicioso aí que vai fazer com que a gente tenha cada vez menos notícias positivas, cada vez mais notícias negativas, que incentive a nossa raiva contra a gente, menos contra as empresas. Contra as empresas, não. Isso aí não precisa ter raiva, porque as empresas estão cuidando de tudo, não é? Bom, é isso, acabou aqui.
essa é a minha leitura de notícia de hoje. Eu li esse artigo da Meta e eu espero que tenha causado ali algum novo insight em você. Muito obrigado.